Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus a partir de hoje. Deixamos o Evangelho de São Mateus para trás e começamos a percorrer o Evangelho de São Lucas. Começamos no capítulo 4 porque os primeiros capítulos são lidos no tempo do Natal, pois narram o nascimento de Jesus. O Evangelho de hoje narra este momento em que, uma vez que Cristo já começou a vida pública, vai pela primeira vez à sua cidade natal, Nazaré. Acabei de assistir o episódio da série The Chosen, que aborda justamente este momento. Os diretores da série colocam uma ambientação interessante, imaginando a ida de Jesus a Nazaré no final do ano, onde será comemorada a festa de fim de ano. O episódio ajuda a entender a surpresa dos nazarenos quando Jesus, na sinagoga, mostra-se como o Messias. Alguém que para eles era uma pessoa normal como todas as outras, de repente diz ser o Messias. Diz São Lucas: Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Imaginem o silêncio que se fez nesta hora. Perplexidade geral. Como assim? Você é o Messias? No episódio também, antes de Jesus ir à sinagoga, tem um encontro com Nossa Senhora, onde lhe diz que irá revelar na sinagoga quem ele é e diz que, a partir deste momento, começará a ser alvo de contradição. E Nossa Senhora, já sabendo que este dia chegaria, mostra-se angustiada. Façamos o propósito de acompanhar Jesus na sua caminhada na vida pública, ao lado de Nossa Senhora, que é também a nossa mãe, e foi quem mais sintonizou-se com nosso Senhor. Continuando nossa reflexão sobre os mandamentos e o pecado mortal, vamos falar hoje sobre o 6º mandamento,
não pecar contra a castidade, e o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, pois estão relacionados entre si. O que prescreve o 6º e 9º mandamentos? Não pecar contra a castidade, isto é, não pecar no âmbito da sexualidade. Para entender esta prescrição, é preciso entender que o chamado de Deus ao homem e à mulher para crescer e multiplicar-se deve ser sempre lido a partir da perspectiva da criação à imagem e semelhança da Trindade. Isto faz com que a geração humana, dentro do contexto mais amplo da sexualidade, não seja algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal, e, portanto, é essencialmente diferente da geração própria da vida animal. Deus é amor e seu amor é fecundo. Ele quis que a criatura humana participasse desta fecundidade, associando a geração de cada nova pessoa a um ato de amor específico entre um homem e uma mulher. Por isso, o sexo não é uma realidade vergonhosa, mas uma dádiva divina que se orienta limpamente para a vida, para o amor e para a fecundidade. Sendo o homem um indivíduo composto de corpo e alma, o ato amoroso gerador exige a participação de todas as dimensões da pessoa, a corporeidade, os afetos e o espírito. Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os num estado de inocência e de santidade. Não havia nenhuma maldade no coração deles, de modo que viviam um amor puro, sem egoísmo, sem orgulho, sem inveja, sem vaidade, etc. Tanto é assim que eles viviam nus e não se incomodavam com isso, pois um olhava para o outro, não de modo desordenado, mas com um amor puro. Um olhava o outro pensando apenas no outro, em servi-lo. Não havia nada de egoísmo. Quando eles cometeram o pecado original, eles perderam este estado de inocência e santidade e um começou a olhar o outro, muitas vezes, com o prisma do egoísmo, com malícia, como objeto egoísta de prazer. Percebendo que o olhar não era mais puro, eles sentiram a necessidade de vestir-se. Antes do pecado original, a união entre Adão e Eva para gerar um filho era expressão pura do amor. Nessa pureza do amor, tudo o que ocorria nesta união esponsal era expressão do amor, inclusive a geração de uma nova criatura, que é a expansão do amor. Depois do pecado original, passam a aparecer dois egoísmos: o egoísmo de ver o outro como objeto de prazer e o egoísmo de não expandir o amor. A partir daí começou a surgir a busca desenfreada pelo prazer dentro e fora do casamento e todos os tipos de contracepção. Não é preciso dizer que o amor puro ficou completamente comprometido. Hoje, para que haja este amor puro, é necessário o auxílio da graça de Deus e o exercício da virtude da castidade ou da pureza, pois são sinônimos. Assim, para que o amor entre o homem e a mulher reine no âmbito da sexualidade, é necessário adquirir a virtude da castidade, que conduz todo o nosso ser, corpo e alma, ao amor puro, sem nenhum egoísmo. Quais são, então, os principais pecados contra a castidade, onde a sexualidade será manchada pelo egoísmo e a transformação do corpo próprio ou alheio como objeto de prazer? O adultério é pecado grave. A masturbação é pecado grave. Pode ser atenuada a sua gravidade por problemas psíquicos ou por se tornar um vício, diminuindo a força da vontade. Porém, nunca pode ser atenuado o desejo de não ofender a Deus. A fornicação, ter relações antes do casamento, pecado grave. A pornografia, olhares e pensamentos impuros, pecado grave.
Se não houver pleno consentimento no olhar ou no pensamento, o pecado deixa de ser grave. A contracepção, uso de pílulas, preservativos, DIU, pílula do dia seguinte, a esterilização, o onanismo, relação incompleta, pecado grave. A prostituição, pecado grave. O estupro, pecado grave. Os atos homossexuais, pecado grave. Pedofilia, pecado grave. Que lição nós podemos tirar destes mandamentos? Se queremos que reine o amor no mundo, façamos o propósito de buscar o amor puro na sexualidade para que este amor se estenda a todos os outros. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.